Oi, gente! Laila Melo e eu, Samuel Straiotto, estamos juntos com você na edição número 290 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás. E nas férias de Rubens Salomão, conto com a sua presença, Laila Melo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer sempre voltar aqui no Pode Falar, né? Nesse programa que me acolheu aqui na Sagres. E agora está em outro formato, então é muito bom estar aqui sempre. E vamos conversando aí enquanto o Rubens não volta. É isso mesmo. E mesmo depois que ele voltar, durante esse período eleitoral, Laila, Rubens e eu, aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia, a gente destaca os planos de governo dos candidatos e as propostas dos candidatos a prefeito na área da educação, em Goiânia e em Aparecida, contidas nos planos de governo dos candidatos, são os temas desta edição do Pode Falar. Bom, e conforme já destacamos aqui, a partir de hoje, Laila Melo, eu, Samuel Straiotto, Rubens Salomão, nós estaremos analisando os planos de governo dos candidatos em Aparecida de Goiânia e também na capital. Pois é, Samuel, e a gente vai ter um foco em alguns temas específicos. A gente vai falar sobre planejamento urbano, gestão ambiental, mobilidade, infraestrutura, educação, desenvolvimento sustentável, saúde e combate às desigualdades. Contextualizando, hoje o nosso primeiro assunto, a gente fala sobre educação, Laila, e quando a gente traz aqui uma contextualização, planos de governo, há uma obrigação do candidato, aquele, e aí não é só em Goiânia, em Aparecida, é no Brasil todo. Todos aqueles que pretendem participar de uma disputa para um cargo no Poder Executivo devem apresentar junto à Justiça Eleitoral até a data do período de registro de candidatura, ou seja, essa data já passou, foi lá no dia 15 de agosto, devem apresentar junto à Justiça Eleitoral os seus planos de governo. Para que isso, Laila? Pois é, os planos de governo, na verdade, né, Samuel, são propostas que esses candidatos apresentam para a população, dizer uma carta de intenções mesmo, o que eles pretendem quando eles assumirem o cargo, se assumirem o cargo, pretendem fazer em várias áreas, né? A gente escolheu 7 áreas que nós daqui da Sagres vamos olhar. Pode ser que o candidato tenha ou não feito proposta para essas áreas que a gente observou, né? E aí, né, ainda nessa contextualização, o que nós temos percebido é que os planos, eles têm cumprido uma obrigação formal, que foi essa que eu expliquei, precisam apresentar até o dia 15 de agosto, ou seja, já passou o período, junto à Justiça Eleitoral. Mas quando a gente vai dar uma olhada nesses planos, Laila, a gente tem percebido algo distinto, que do ponto de vista material, de conteúdo, os planos têm sido, de uma forma geral, tanto na capital quanto em Aparecida, nosso objeto de análise, têm sido bastante genéricos, ou seja, cumpre a formalidade perante a Justiça Eleitoral, mas diante do eleitor, que é o principal interessado, ou que deve ser o principal interessado, a gente percebe que não tem acontecido tão assim. E aí é interessante também a gente dizer, né, Samuel, que os planos que a gente observou são os planos que estão na Justiça, né, que foram apresentados à Justiça Eleitoral. E aí tem um plano específico que não está lá, 2, na verdade, né, Samuel, que não está lá, que a gente conseguiu conversando com as assessorias, mas que para o eleitor ainda não está disponível. Até aqui, na data de gravação deste podcast, desta edição, na cidade de Aparecida de Goiânia, não há disponibilidade do plano de governo do candidato professor Alcides, do PL, isso no sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, e na cidade de Goiânia ainda não há a disponibilização dos planos de governo dos candidatos Matheus Ribeiro, do PSDB, e de Rogério Cruz, candidato do Partido Solidariedade. Laila, feito então aqui esta contextualização, vamos para a área da educação, vamos saber o que os caçadores de voto têm
apresentado nos seus planos e que trazem à baila para discussão com a população? Claro, dá para a gente começar dizendo a falta de concretude, né, dos planos exatamente, assim. De modo geral, os planos apresentam intenções, mas não diz como vão fazer e em que período vão realizar essas propostas. No geral, é isso, tá? A gente não tem exatamente, vou fazer tal proposta desta forma em tanto tempo. Então, são propostas genéricas. E aí, nesse sentido, antes da gente destacar aqui o que efetivamente os candidatos estão colocando, eu gostaria de destacar alguns gargalos aqui na educação no município de Goiânia. Não é? Nosso primeiro ponto de análise. Daqui a pouco a gente fala sobre a cidade de Aparecida. Mas a capital, a gente percebe que entre os problemas distintos estão a universalização da educação infantil. Esse é um problema que ele vem passando por diferentes gestões aqui na cidade e não há ainda uma resolução concreta deste tema. A própria estrutura das unidades e a expansão da rede, além, é claro, da qualificação dos profissionais que os candidatos até passaram por estes pontos, mas eu colocaria lá aqui na nossa análise estes como alguns dos principais gargalos aqui na educação do município de Goiânia. É bom a gente, antes da gente começar a fazer essa análise específica, dizer do que de fato é a atribuição do município, né? A educação é composta de atribuições a 3 entes federados, que é a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Aos municípios, Samuel, fica o cargo, isso é bom falar, porque a gente já começa a observar, por exemplo, propostas que extrapolam essas atribuições. Os municípios cuidam da educação infantil e da educação fundamental. A educação fundamental também, o ensino fundamental, ele é dividido também com o Estado. Então, quando a gente fala de ensino médio, por exemplo, isso não é atribuição do município, é do Estado. Então vamos lá, vamos saber o que os candidatos estão pensando sobre o assunto. A gente começa aqui com o candidato Fred Rodrigues. Entre as principais propostas dele, ele que é o candidato do Partido Liberal, do PL, estão a criação de um voucher creche, que é um suporte financeiro para creches, para auxiliar as famílias que procuram uma vaga na rede municipal de ensino, mas em determinada região não conta com aquela estrutura. A proposta dele é que o município faça uma complementação baseada em fatores socioeconômicos. Além disso, uma expansão da rede de CMEs, a militarização de escolas de ensino fundamental, do 6º até o 9º ano, e o programa PROERD, que é de prevenção às drogas. Essas são as principais propostas apresentadas pelo candidato. Pois é, Samuel, quando a gente olha o plano do Fred, a gente percebe, de fato, que o partido, né, o que a ideologia partidária dele traz, que é essa valorização da educação moral. Ele fala que vai combater as ideologias dentro da escola, já fala do PROERD, né, que é uma forma de trazer também esse movimento de valores cívicos, né? E outra coisa que eu fiquei bem atenta foi a questão do voucher da creche. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que as pessoas que têm baixa renda vão para a creche, mas a que tem uma renda média teriam esse voucher creche que valeria para que as pessoas pagassem uma creche para os seus filhos. Me inquietou isso, porque quando a gente pensa em educação, e isso é um movimento dos estudiosos, de fato, da educação brasileira, a educação financiada, né, quando sai do dinheiro do cofre público, deveria ir para a educação pública. Então, o que me incomoda aqui, ele fala, olha, eu vou pagar um voucher creche, mas ele não adota isso como uma medida provisória, no sentido de, vou fazer isso por tanto tempo, enquanto não se constrói creches suficientes para atender a população de forma geral. Então, é uma parceria que não tem data para acabar. Então, é um dinheiro público que vai para o financiamento da educação privada, mas sem data para acabar. Aqui trazendo um dado que nós buscamos a respeito da militarização das escolas, são 73 escolas de ensino fundamental no chamado ciclo 2, do 6º até o 9º ano. Então, foi uma informação que nós buscamos para ilustrar para você o que seria nesse tamanho da rede municipal de ensino, que tem em torno aí de 120 mil alunos. E o PROERD é um programa que é desenvolvido pela Polícia Militar, que combate
as drogas em diferentes escolas, então a intenção é de fazer um convênio. Aproveitando esse gancho aqui do Proerd, outros candidatos também fazem alusão a um trabalho semelhante. Entre eles, daqui a pouco a gente vai falar as propostas dele, mas já destacaria aqui o Vanderlan Cardoso, que faz no seu plano de governo uma citação também semelhante a essa. Já que Só que com a Guarda Municipal, né? No caso dele é com a Guarda Municipal. Utilizando a expertise, mas numa forma muito similar. Laila, agora a candidata do Partido dos Trabalhadores, a Adriana Corsi, ela destaca os 3 pontos principais do seu plano de governo: a reconstrução da educação municipal, a valorização dos profissionais e a diversidade e inclusão. Pois é, Samuel, quando a gente olha o plano da Adriana, uma inquietação ela não apresenta de fato propostas, ela critica a atual gestão, mas ela não apresenta propostas concretas de como fazer. Então ela cita aqui, olha, vamos fazer foco na gestão democrática, mas como que é isso? Como é que funciona isso? Quais são as propostas reais? Então, a intencionalidade ela está posta, mas as propostas, de fato, elas não estão apresentadas. A gente não sabe como que isso vai ser feito, de que forma que vai ser feita. Então, é um plano muito solto. Então, e aí uma crítica, de fato, ao plano dela, que a gente sabe que existem sim pessoas ligadas à educação na campanha. E cadê essas pessoas que não fizeram essas propostas de fato? Pessoas que entendem de escola, não fazem a proposta, um plano concreto, de fato, para a gente olhar o plano da Adriana. Aqui, ressaltando, a gente falou que há alguns planos que são apresentados pela Justiça Eleitoral, a questão formal, e a campanha da Adriana divulgou que há um plano mais aprofundado e que esse plano, a campanha ainda verá a forma mais adequada de fazer a divulgação. O fato é que no plano disponível para você, eleitor, há uma informação bem genérica, e é nessa informação que está disponível para você que estamos fazendo a nossa análise. E me preocupa muito a palavra reconstrução. Reconstrução mostra que você tem que construir algo novo, algo que não está dando certo. Mas Goiânia vem aí de uma classificação que ela é considerável, que é em relação ao IDEB. Inclusive, nós convidamos você a acompanhar um recente programa, Pauta 2, aqui no Sistema Sagres, em que a Laila Mello, a Jéssica Dias e o Johan Germano fizeram uma análise sobre este assunto, sobre o IDEB, inclusive com um recorte aqui para os municípios. E aí, quando você falando isso, de fato, assim, Goiânia teve destaque na educação municipal, né, relacionado ao IDEB. O IDEB é um índice que vai medir como está a educação nas capitais, nas cidades todas, no estado, educação pública e privada. E Goiânia se saiu muito bem. Então, é interessante a gente, de fato, fazer essa reflexão. Reconstruir o quê? O que está de errado, com base em dados, né? Para a gente falar que vai fazer uma reconstrução. É porque reconstruir dá uma ideia que seria algo geral. E aí, quando a gente pensa na nota, é uma nota que nós gostaríamos de ter? Ainda não. Está longe quando a gente pensa no desenvolvimento de um local, de um país. Mas não dá para também desconsiderar o índice obtido. Então, eu talvez aqui nessa apresentação não utilizaria a palavra reconstrução, mas de avanço, de reforma, que aí são questões que você valoriza o que já está em andamento e dá sequência naquilo ou corrigem os problemas que precisam ser corrigidos. Você falou uma palavra essencial quando a gente pensa em educação, que é sequência, né? Por isso que a gente tem que olhar as políticas públicas relacionadas à educação. Educação é processo. Não dá para uma prefeitura entrar e desconsiderar o trabalho já feito. Tem que ter uma análise, entender o que já está sendo feito, o que funciona, o que não funciona, e a partir daí montar um plano que diga como está a educação, como deveria ser, né? A gente tem o plano municipal de educação, os 2 municípios, tanto quanto Goiânia quanto Aparecida, tem um plano, que é um plano que vale por 10 anos, é uma política pública que diz quais deveriam ser os caminhos que os municípios deveriam seguir até 2015, de 2015 a 2025. Então, a gente tem mais um ano de vigência desse plano. Você falou agora há pouco do professor Pantaleão, então o nosso próximo ponto de análise aqui, e uma das principais propostas dele é a revogação do novo ensino médio,
está no plano de governo, a educação sexual e a autonomia do professor, a expansão do EJA e do CEMEIS e a valorização da leitura e programação. Aí, no primeiro ponto, a gente já tem um problema, né? Quando a gente fala em ensino médio, não é uma atribuição do governo, do município, é uma atribuição do governo federal, né? É ele que vai lá observar e as redes estaduais executam essa proposta, né? Então, a gente tem aí uma discussão dentro do Congresso. Aliás, a lei já foi aprovada. Então, a gente tem uma implementação desse ensino médio que não é atribuição do município. O município não lida com o ensino médio, ele lida com as outras fases da educação. A educação infantil e a educação fundamental. Ensino médio não é atribuição de município. A gente já tem um primeiro problema em relação a esse plano. Agora, me interessou muito a parte em que ele fala sobre a escola do presente, né? Que é um tema aqui que a gente sempre fala na Sagres, que é observar, de fato, os gargalos que a gente tem na educação atual. E uma delas é, sim, a educação sexual, que a gente sabe que é tão necessária quando a gente vai falar sobre prevenção em abuso, em tentativa de diminuir os números de meninas grávidas, né, na adolescência. A gente está falando sobre isso. A gente não está falando em sexualização das crianças, né? Educação sexual é isso. Te convido a assistir o Educação, um programa aqui da casa. Tem um episódio só sobre isso, então a gente ressalta muito a importância de falar sobre isso nas escolas, né? Lá na educação infantil, com os pequenininhos, da forma e da linguagem que esses pequenininhos deveriam acessar, né? A gente deixa o convite para você, está aqui na tela para você, então, youtube.com/@Sistema Sagres. Este é o endereço do nosso canal do YouTube para você poder acompanhar, assistir às edições do Educação e de outros programas aqui do Sistema Sagres. O candidato Vanderlan Cardoso, do PSD, ele trata aqui sobre a educação infantil e fundamental de excelência. Ele destaca garantir acesso à qualidade na educação infantil nos primeiros anos do ensino fundamental, investimentos em infraestrutura e tecnologia e educação socioemocional e cívica. Neste ponto aí eu falei aqui na abertura a respeito principalmente da universalização do ensino. Os candidatos eles falam de uma forma geral, mas me vê aqui com preocupação a ausência de instrumentos mais técnicos. Por exemplo, um estudo de rede que a própria secretaria ela deve fazer, ela já faz isso, mas deve ser aprimorado, e mecanismos de transparência também para saberem qual local que aquela criança está na fila. A criança hoje, o pai tem condição de saber em que momento da fila está, mas em relação a determinada escola, já que se escolhem 3 escolas, e aí a partir de uma delas, aí consegue ter esse avanço. Mas a gente não percebe um número, Laila, de uma forma mais geral. Então, essa é a questão que eu vejo em relação à universalização da educação infantil aqui no município. Um ponto importante dele é em relação à infraestrutura e formação continuada. A gente sabe que os professores, para chegarem em sala de aula, precisam de uma formação, né? Só que essa formação ela precisa ser aprimorada ao longo do tempo. Então, existem temas, por exemplo, educação midiática. Quando a gente fala em mídia, é preciso também ensinar as crianças, os jovens nas escolas, a entender como é que isso aqui funciona, ter uma leitura disso aqui, uma leitura crítica do que se consome. Só que, para que o professor ensine isso, ele também precisa entender como ensinar, o que falar, de que modo falar, que metodologia utilizar. Ele precisa de uma formação que junte a que ele já tem com outra, né, com a continuidade daquilo ali. E a gente sabe que isso é um gargalo enorme na educação hoje. Laila, avançando aqui com os 2 últimos candidatos em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, ele trata sobre o Plano Municipal para a Primeira Infância. Então, há algumas políticas, inclusive relacionadas à saúde, que traz aqui para o campo da educação. A educação em tempo integral, ampliar a educação em tempo integral, a valorização dos professores e no desempenho escolar. E o atual prefeito, Rogério Cruz, ele fala de adequação de estruturas, de modernização e reforma, o aumento também da quantidade de unidades em tempo integral, fala sobre a capacitação contínua de profissionais da educação, de parcerias educacionais, de atualização tecnológica e também de mecanismos de inclusão, com centros de apoio de inclusão, entre outros mecanismos que a proposta do prefeito destaca, mas do prefeito candidato à reeleição destaca, mas a gente pode falar desses 2 candidatos
há alguns pontos em convergência que são essas, né? A universalização do ensino, que a gente falou em outros momentos, e políticas voltadas para a primeira infância. É interessante observar os dois planos, né, nesse sentido, dessa questão da inclusão, que é outro tema muito presente nessa escola que a gente tem hoje. Então, é preciso incluir pessoas que tenham aí espectros autistas, a gente sabe disso, são temas que a gente também já trabalha aqui. Quanto é importante que todos e todas, de fato, tenham essa garantia do direito à educação garantido nas escolas. Então, é muito, muito importante a gente observar que os planos observam isso. A universalização é a garantia do direito à educação, né? É que todos e todas, de fato, estejam na escola, tenham acesso. Mas me incomoda, de uma forma geral, nesses planos, além de não apontarem como fazer, o Rogério fala, educação em tempo integral. Mas isso significa o quê? Mais professores. Para que uma escola funcione em tempo integral, ela precisa ter infraestrutura. Primeiro, tem que existir a escola fisicamente, né, o prédio, e precisa também ter, no caso, professores, técnicos, administrativos, pessoas que vão fazer a merenda, estarão na secretaria. Em aumentar em 50% a quantidade de escolas em tempo integral. Como? Né? Como? A gente sabe que a educação integral é uma educação que aumenta a qualidade, de fato. A gente olha projetos aqui mesmo, a Sagres já apresentou vários projetos que estão nessas escolas de tempo integral, que são de sucesso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso custa. Como que isso seria executado? Né? De que forma? E aí, vindo de um prefeito que está na gestão, é a gestão dele, a gente vê uma proposta mais robusta, mas, ao mesmo tempo, ele não aponta como vai fazer isso. E ele tem a máquina pública na mão, ele sabe como fazer e como não fazer. Lembrando que essa proposta do prefeito aqui, do candidato à reeleição, nós conseguimos junto à sua assessoria, mas não está disponível para o eleitor no sistema de divulgação de candidaturas à Justiça Eleitoral. E eu queria fechar essa análise sobre Goiânia com a seguinte análise, Laila. Os candidatos, de uma forma geral, têm falado o seguinte: a educação é prioridade. Como a educação pode ser prioridade numa cidade em que se gasta mais de 10 anos para construir um CEMEI? E isso aconteceu em alguns bairros. Por exemplo, ali na região do Parque Ateneu, ao CEMEI Parque Ateneu 2, que começou a ser construído em 2013, só agora houve o destrave da obra. Mas há outras unidades também na cidade que estão na mesma situação. Então, assim, não adianta você criar uma série de propostas sem encerrar aquilo que estava sendo planejado anteriormente e o recurso público vai indo embora. Então, eu queria fechar essa análise aqui de Goiânia com essa reflexão. E trazendo aqui já para a Aparecida de Goiânia, fechando aqui o nosso Pode Falar, são 3 candidatos em Aparecida. É o William Panda, o professor Alcides, do PL, o William Panda é do PSB, e o Leandro Vilela, que é do MDB. Os candidatos, de certa forma, falam aí, o William Panda, em ampliação de vagas, no CEMEIs, em cronograma de pagamentos de gratificações, concurso público, um plano decenal, e aí esse plano decenal, abre o parênteses, que já existe, é o próprio Plano Municipal de Educação. Então, a gente percebe que, em alguns casos, há uma desconexão do plano com o discurso e a realidade. E vale lembrar que o plano, na verdade, para se tornar lei, tem que ir para o legislativo, né? Ele pode propor um plano, mas ele não pode colocar ele como lei. Quem coloca, de fato, o plano como uma lei é o legislativo. E no município de Aparecida, assim como em Goiânia, a Laila destacou isso já, que nesta edição há o Plano Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Ainda aqui o candidato Leandro Vilela fala em meta de alfabetização. É um tema, Laila, que a gente vem falando na alfabetização na idade certa. Além disso, também a ampliação de vagas no CEMEIs, o aumento no IDEB, a gente falou do IDEB agora há pouco, também a redução da evasão escolar, a educação de jovens e adultos. Então, são os 2 planos disponíveis no sistema da Justiça Eleitoral, são dos 2 candidatos. O professor Alcides, reforço, não está lá no sistema DivulgaCand, mas ele fala, isso tem manifestado em entrevistas, que pretende zerar o déficit na educação em Aparecida. Aí a sua pergunta, vale para os 3, como, de que forma? Cadê o dinheiro para, de fato, fazer isso? Né? Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar em acesso, como essas crianças e adolescentes chegam ali, em permanência, como elas permanecem ali, a forma que se está colocando, né? Mas a gente está falando também sobre qualidade,
a gente tem os índices aí que medem a qualidade, um deles é o INDEB, mas a gente também está falando sobre financiamento, que não tem como a gente falar em educação, tem como falar em nada na vida hoje, né, Samuel? Sem falar em dinheiro. Então, como é que esses candidatos a prefeito... de graça, né? Não existe. E aí, como é que vão colocar essas propostas de fato? Assim, os dois candidatos, esses dois que a gente analisa em Aparecida, tem propostas mais robustas, né? Falam sobre valorização de professores, falam sobre inclusão digital, mas e aí? De que forma? Você vai valorizar o professor? Gratificação. Gratificação significa dinheiro. Como se faz isso? Levando em consideração que é um problema de acordo com os limites da lei de responsabilidade fiscal. Porque quando o gestor está com a caneta, sempre é feito esse questionamento. Estamos extrapolando o limite. Então, essas propostas, elas já deveriam vir alinhadas e essas informações são públicas. Eu quero deixar, Laila, aqui também um reforço. Nós falamos aqui, abordamos, né, nosso tempo ele é limitado, mas essa análise, dos planos, você pode ter acesso, além do sistema DivulgaCand da Justiça Eleitoral, no nosso portal, no sagresonline.com.br, na reportagem de destaque para esta edição aqui do Pode Falar, também há um link em que você pode acessar todos os planos de governo dos candidatos. Vamos embora? Vamos embora. E fique atento aí, fique atenta ao que de fato é a atribuição do seu candidato, para que ele, de fato, como ele poderia executar o que ele está propondo, né? E se ele pode, porque nem tudo é atribuição do município. É isso mesmo, pessoal. A gente fica por aqui. Na próxima edição, Laila e eu, nós vamos falar sobre as desigualdades em Goiânia e também em Aparecida, de acordo com o ponto de vista dos caçadores de voto. Tchau, gente. Até a próxima edição.